Uma outra mudança que a Emenda Constitucional 103 trouxe foi a nomenclatura da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, o termo invalidez, ele vem sendo combatido na doutrina por ser considerado até uma forma preconceituosa de falar que a pessoa é inválida, né? Na verdade, a pessoa é incapaz para o exercício de atividade laborativa, ela é incapaz de trabalhar, mas não significa que ela é inválida em todos os sentidos. Então, pensando nisso, o legislador, lá no Congresso Nacional, mudou a nomenclatura. Hoje não mais falamos aposentadoria por invalidez. O termo correto é aposentadoria para incapacidade permanente para o trabalho. Por quê? Porque a pessoa é incapaz permanentemente para o trabalho que desenvolvia, por isso ela está se aposentando prematuramente. Mas não significa que ela é inválida, ela pode, né, exercer as suas atividades na sua casa, ela não consegue trabalhar, mas ela não é inválida em todo o sentido. Acontece, né, de alguns casos a pessoa realmente ficar acamada, ficar em coma, mas esse termo invalidez, ele está sendo tirado, tirado de toda a nomenclatura. E o termo correto passa a ser incapacidade permanente para o trabalho. De maneira que quem pode se aposentar com essa modalidade é tal como era antes. A pessoa tem que provar que não tem mais capacidade para o trabalho, por isso ela tem que apresentar um laudo de um médico especialista da causa da doença dela. Por exemplo, a pessoa tem problema de visão. Então ela está com uma cegueira, algum problema que a impossibilite de trabalhar. Então ela tem que apresentar um laudo de um oftalmologista. Não, a pessoa tem problemas ortopédicos, ela tem problema para se locomover. Então ela vai ter que apresentar um laudo de um ortopedista. Apresentando esse laudo, ela passa por uma perícia, por um perito do Instituto de Previdência, que vai olhar o laudo apresentado, vai periciar esse servidor, essa servidora, e constatar se ele realmente não está apto para o trabalho, é incapaz permanentemente para o trabalho, ou se ele pode ser readaptado para uma outra função, ou ainda se pode, depois de um tempo, ele ficaria afastado por licença por doença e depois regressar ao trabalho. Todo esse trabalho, toda essa aposentadoria, esse processo, ele é montado diretamente no Instituto de Previdência, então a pessoa apresenta o laudo pedindo sua aposentadoria, o seu afastamento permanentemente de um especialista. Esse laudo é enviado para o perito e depois do laudo do perito é montado esse processo e encaminhado ao Tribunal de Contas. E lá o Tribunal de Contas vai fazer a análise da legalidade ou ilegalidade desse ato de concessão. Então não houve modificação tal como era antes na aposentadoria por invalidez permanente, mas a mudança na nomenclatura muda muito o sentido, até no sentido de valorizar quem está afastado por essa modalidade de aposentadoria, ao dizer que ele está incapaz permanentemente para o trabalho e não inválido por si só. Tá? É uma modificação que eu considero muito satisfativa, porque tira esse termo chulo, né, de inválido, e passa a ter um termo muito mais técnico, muito mais direto e relacionado à modalidade dessa aposentadoria.